Qual é o mistério não resolvido que você acha mais assustador? A história da Floresta do Horror de Ibadan, na Nigéria. Um motorista de táxi local desapareceu e seus amigos criam uma equipe de busca improvisada e investigam uma floresta. Em vez de encontrar seu amigo, eles encontram uma escola, ou fábrica, abandonada, que na verdade era o local de tortura de um tipo de culto de assassinato e de tráfico humano. 8 sobreviventes foram resgatados. Numerosas partes de corpos, cadáveres em decomposição e artefatos pessoais foram encontrados. Os culpados nunca foram pegos, embora políticos e ritualistas locais fossem suspeitos. Embora essa descoberta seja perturbadora, o mistério para mim é que o taxista original ainda não foi encontrado. Vi que acreditam que as atividades que ocorreram na floresta tenham sido coordenadas por sequestradores e ritualistas desconhecidos no estado, que costumam ser patrocinados por alguns nigerianos ricos e políticos que usam carne humana para rituais. É como se os maníacos doentes, que também são ricos e poderosos, eventualmente precisassem de algumas coisas grotescas e malignas para se divertir. Existe um caso de uma bomba atômica perdida na costa da América, com a qual o governo dos Estados Unidos disse não se preocupar e tentou encobrir nos anos 50. Ela foi jogada no oceano em um acidente de aviação e ainda está perdida até hoje. 100 vezes mais poderosa do que a lançada no Japão. Houve uma outra bomba que caiu de um compartimento de bombas acima dos Estados Unidos. Eles disseram a todos que estava tudo bem, mas depois revelaram que 3 das 4 travas de segurança foram acionadas. Apenas mais uma e teria acontecido uma explosão catastrófica. Acho que você encontra esse caso em uma lista junto com outros acidentes nucleares militares. Aquele caso do cara que se perdeu nas catacumbas de Paris, que estava filmando tudo com uma câmera, que foi encontrada futuramente. Em algum momento ele largou a câmera e começou a correr desesperadamente. Que eu saiba, ninguém descobriu o que aconteceu com ele. Na minha opinião, ele provavelmente entrou em pânico, ouviu um rato, ou algo caiu, e correu em um padrão intencionalmente errático porque pensou que algo o estava perseguindo. Então ele se perdeu no caminho de volta. Sou uma ávida leitora de mistérios não resolvidos e não sei por que isso ficou na minha cabeça, mas existe o caso da Carly Guzzi. Ela, uma menina de 16 anos, ligou para a madrasta para buscá-la em uma festa. Supostamente ela estava com muito medo de dormir porque pensou que alguém a mataria e, no dia seguinte, ela desapareceu. Houve algumas entrevistas e dinâmicas estranhas entre padrastos e pais biológicos e um monte de teorias surgiram. Sobre esse caso, o pai dela acabou de ser preso por lesão corporal ao cônjuge. Nenhum outro detalhe foi divulgado, mas isso é uma acusação bastante assustadora. Parece que o pai tem problemas de raiva e a madrasta não gosta da menina. Pobre mãe. O desaparecimento de Zeb Kim. Ele tinha 18 anos quando desapareceu em 2000. Estava trabalhando em um Walmart local e depois quis ver um carro novo com um colega, quando teria recebido uma ligação que o fez sair correndo freneticamente. Depois disso nunca mais foi visto. O mais estranho é que poucos dias depois seu carro foi encontrado em um estacionamento, com os faróis acesos, uma marca de lábios e um ponto de exclamação desenhados no vidro traseiro com batom rosa, e um filhote de labrador vivo sentado lá dentro. Em 2017, o colega dele foi preso por seu assassinato, mas todos os detalhes estranhos ainda não fazem o menor sentido. Isso tudo soa tão estranho. Sinto muito por ele e por sua família. Duvido que algum dia recebam uma resposta adequada sobre tudo isso. O desaparecimento de Lars Mittank, um alemão que saiu de férias na Bulgária em 2014. Ele foi visto pela última vez no aeroporto, onde foi levado para uma sala privada pela segurança do aeroporto, depois que sua mãe ligou dizendo que ele estava se comportando estranhamente. Ele havia dito para sua mãe pelo telefone que haviam pessoas atrás dele na noite anterior. Alguns minutos depois, ele foi visto fugindo, e com isso quero dizer, correndo freneticamente para fora da sala sem sua bagagem. Ele saiu correndo do aeroporto, escalou as enormes cercas ao redor do perímetro e nunca mais foi visto. Centenas de testemunhas, imagens de câmeras de segurança e a presença da polícia, mas mesmo assim o homem basicamente desapareceu da face da terra em plena luz do dia. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte. O Lars teve que ficar para trás enquanto seus amigos voltavam para casa, por causa que ele teve um tímpano perfurado. Ele foi prescrito algum remédio para tratar isso, ao qual ele pode ter tido uma reação alérgica, causando algum tipo de psicose.
O menos conhecido que eu sempre lembro é o da Celina Mais. Ela tinha 12 anos e estava grávida de 9 meses. Ela desaparece de seu quarto durante a noite. Ela não levou nenhum pertence com ela, e nem ela nem o bebê foram encontrados. Seu pai e sua família estavam envolvidos com uma igreja ou culto obscuro, mas não há provas de que eles saibam o que aconteceu com ela. A teoria óbvia é que o pai de seu bebê a matou e escondeu o corpo para evitar acusações de estupro, mas ninguém sabe, ou admitirá saber, pelo menos, quem ele era. 12 anos, grávida de 9 meses de um desconhecido, forçada a completar a gravidez devido à religião da família, parte de uma igreja com um líder particularmente autoritário, também foi educada em casa. Desapareceu durante a noite da casa de sua família levando nada e sem alertar ninguém. Vixe, essa é realmente uma história terrível. Eu sou mergulhador e acho o desaparecimento de Ben McDaniel super interessante. Dizem que ele entrou em uma caverna e nunca mais saiu, mas alguns dos melhores mergulhadores de cavernas do mundo procuraram e nunca encontraram um corpo. A única evidência de que ele mergulhou foram garrafas de gás encontradas no local de mergulho, mas elas estavam cheias de ar normal, não qualquer tipo de mistura ou qualquer coisa. O dono do lugar onde Ben desapareceu, também morreu misteriosamente no ano seguinte. Ele quase certamente se afogou e teve seu corpo descartado por mergulhadores locais. Era um dos mergulhos mais populares do país, e as pessoas não queriam que sua morte o fechasse ao público, já que isso já aconteceu muitas vezes em outros locais. O assassinato de Lindsay Buziak, com certeza. É um caso familiar para mim, que não vejo mencionado tanto quanto deveria. A história é que uma corretora de imóveis da Colômbia Britânica, no Canadá, está mostrando uma casa de luxo para alguns clientes. Esses clientes, um homem e uma mulher, ligaram para ela dizendo que precisavam encontrar algo para comprar o mais rápido possível. Ela estava apreensiva em mostrar a propriedade sozinha e pediu que o namorado viesse ou esperasse do lado de fora ou algo assim. Acontece que o namorado estava atrasado e chegou quando o assassinato tinha acabado de ocorrer, mas não acredito que ele tenha visto nada quando os suspeitos fugiram pela porta dos fundos. Acredita-se que ela foi vítima de um golpe profissional por algum motivo desconhecido. Além disso, o telefone celular usado para contatá-la foi comprado por alguém com um nome falso em Vancouver, 6 meses antes e só foi usado para contatá-la. Recomendo lerem mais no Wikipedia caso tenham interesse. Acho que o namorado estava envolvido. Ele apareceu tarde e parece que girou com o carro algumas ruas acima por um tempo e depois voltou para a frente da casa. Se ele deveria estar lá, por que ele simplesmente não apareceu e só disse que estava atrasado? Muito estranho. O caso de Jessica Chambers. Os culpados atiraram fogo em seu carro e ela teve gasolina derramada em sua garganta. Os paramédicos a encontraram andando pela pista em chamas. A única parte de seu corpo que não foi queimada foi a sola dos pés. Ela não sobreviveu. A polícia encontrou um suspeito, mas não tinha provas suficientes para acusá-lo. Os paramédicos ficaram tão traumatizados com o que viram que tiveram que fazer terapia e desmaiavam durante as entrevistas. Ela tentou nomear quem era seu agressor, mas sua garganta estava tão destruída que ela não pôde ser compreendida. Quando ouço essas histórias horríveis, quero acreditar que talvez exista um lugar chamado céu para que as vítimas de tais crimes possam ser felizes de alguma forma. O sumiço de Timmy Pitzen. Uma criança que foi tirada da escola por sua mãe, foi a um zoológico, um parque aquático e todos aqueles lugares divertidos que uma criança adoraria, e depois desapareceu, assim que sua mãe se matou em resposta ao seu casamento difícil. Ela deixou uma nota de suicídio pedindo desculpas e que Timmy estaria seguro, mas ele nunca foi encontrado. Muito triste, considerando que o pai ainda acredita que ele está por aí, mas aposto que ele está morto. Eu morava perto de onde aconteceu também, mas não estava lá quando aconteceu inicialmente. Acabei de ouvir um podcast sobre isso e há uma teoria de que aludeu a uma família religiosa para ser criado por eles. Não faço ideia do raciocínio dela por trás da coisa toda, situação muito estranha. No ano de 2005, durante a noite em Cabo Elizabeth, em Maine, Estados Unidos, as pessoas que dormiam com suas portas destrancadas acordavam e encontravam um homem olhando para elas e ele fugia rapidamente. Ninguém jamais foi ferido e nada foi roubado. Esse cara apenas observava as pessoas dormirem, aparentemente. Para mim, esse caso do intruso do cabo é muito esquisito e assustador.
Eu gosto de pensar que este foi um bom cidadão fazendo algo para levar as pessoas a trancar a porta à noite para protegê-las de um predador real. Mesmo que você se sinta seguro o suficiente para não ter que trancar a porta, por que não faz isso de qualquer maneira? Parece que as pessoas querem deixar a porta destrancada para poder dizer que moram em algum lugar onde ninguém tranca a porta. É bem idiota, na minha opinião.